Fala galera, Vinícius aqui para mais um vídeo. Bom, espero de verdade que o microfone ele não capte os passarinhos de fundo que estão falando bem alto, né? Estão cantando bem alto aqui no fundo, mas se cantarem também é só passarinho, enfim, não vai atrapalhar tanto assim a qualidade de áudio do vídeo. E, bom, esse vídeo aqui realmente eu acho que vai ser um divisor assim de mentalidade, vamos dizer assim, para todos vocês que me assistem aqui no canal. É algo talvez um pouco mais profundo, esse vídeo, e é um raciocínio que demorou muito tempo para eu conseguir consolidar ele dentro da minha cabeça. Eu precisei conversar com muita gente, eu precisei entender muita coisa para chegar no que eu vou falar aqui para vocês. Então, bom, tenho certeza que vai ser um vídeo bem proveitoso para todo mundo aí. Antes de eu começar a linha de raciocínio e falar sobre a conversa que eu tive com o meu psicólogo, que diferenciou muita coisa na minha vida, eu tenho que pedir, se inscrever aí no canal, tá? Por favor, isso me ajuda demais. Eu sei que é muito chato, todo youtuber fica pedindo para se inscrever no canal, e eu não fazia de pirraça quando as pessoas me pediam para se inscrever no canal, quando eu ainda não tinha um canal no YouTube, mas é importante demais se inscrever no canal. Se você puder também gostar do vídeo, no final deixa o like, beleza? Pois bem, bom, o que que acontece? Eu comecei uma sessão com um novo terapeuta recentemente, tá? Eu acho que é importante dizer que eu sempre fui a favor, vamos dizer assim, de pessoas fazerem terapia, né? Como assim, Vinícius? Você sempre foi a favor de pessoas fazerem terapia? Tem uma frase que eu gosto muito e que, inclusive, esse meu terapeuta disse pra mim também, sem saber que eu conhecia essa frase relativamente famosa, que ela diz mais ou menos o seguinte: as pessoas fazem terapias para aguentarem as pessoas que não fazem terapia. E, na verdade, quem deveria fazer a terapia são as pessoas que não o fazem, não as pessoas que fazem a terapia, né? O que é uma frase engraçada, porque é verdade. Os mais insuportáveis são aquelas pessoas que ficam falando: não, isso aí é coisa de maluco, eu não preciso de terapia, eu não preciso disso, disso, aquilo. Todo mundo precisa, cara. E se você acha que você realmente não precisa, o que custaria talvez você fazer, né? Tem muita gente aí que tem um ego do tamanho do mundo e acaba dizendo, virando e falando assim: eu não preciso disso, eu não tenho problema nenhum, não sei o quê, nananana. Enfim, todo mundo tem algum tipo de trauma, todo mundo tem alguma coisa que pode consertar, talvez, entende? Dentro da própria cabeça. Eu acho que sempre tem algumas coisas que você pode falar. E se também não tiver, cara, às vezes é bom você trocar ideia abertamente com um profissional da saúde psicológica, né? Enfim. E durante muito tempo, cara, eu fiz terapias, eu já passei por outros 2 terapeutas, um era da teoria não sei o que comportamental, TCC, pelo que eu me lembre, e o outro também era um psicanalista, né. E assim, foi muito ruim, foi uma experiência ruim, porque basicamente eu sempre fui uma pessoa que já pensou muito sobre os próprios problemas, e eu virava para esses psicólogos e eu falava assim: bom, meu problema é esse, as possíveis soluções são essas, eu já tentei fazer isso e aquilo, tem outras soluções, mas não são viáveis no momento, etc e tal. E aí os psicólogos viravam e falavam: não, realmente, você já sabe tudo, assim. Aí eu, tá, e qual é a solução? E aí a pessoa fala: não, não tem uma solução exata, a gente tá aqui mais pra você de fato entender. Aí eu falei: não, mas entender eu já entendo. Pois é, então a gente pode ficar só conversando. E era muito ruim, experiência bem ruim, vamos dizer assim. Até que eu conheci esse novo psicólogo, eu comecei a falar alguns dos meus problemas pessoais para eles, que obviamente eu não vou expô-los aqui no vídeo, porque existem outras pessoas envolvidas nesses problemas e é um pouco mais da minha vida pessoal, né? Obviamente você vai contar ali pro psicólogo algumas coisas bem mais pessoais da sua vida, que normalmente você não vai contar num canal do YouTube, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que o meu maior problema, os meus maiores problemas, vamos dizer assim, sempre foram muito relacionados a outras pessoas. Ah, Vinícius, isso é óbvio, mas eu vou explicar um pouco melhor. Sempre foram problemas em que, por mais que eu pareça na internet ser um cara muito chucro, fechado, impaciente, etc., na vida real, fora das redes sociais, eu sou uma pessoa talvez muito empática. Então, eu sempre me coloco demais no lugar do outro, eu sempre faço de tudo para o outro não se sentir tão mal. Entende? Quando eu sei que a pessoa está se sentindo mal, ou enfim, eu tenho uma dificuldade enorme de dizer não para as pessoas, sabe? E isso sempre foi um problema para mim, porque eu sempre fui aquele cara que sempre quis ajudar. Só que isso é uma faca de dois gumes. Chega um ponto em que algumas pessoas de fato são malucas da cabeça, elas vão pedir às vezes para você abrir mão de muitas coisas na sua vida que você não deve abrir mão, né? Mesmo que isso signifique às vezes a pessoa se sentir mais triste. Por exemplo, vou dar um exemplo disso que acontece muito em relações de pais para os filhos, né? Então, por exemplo, o filho ele quer, sei lá, viajar, ou o filho quer ter um relacionamento com uma pessoa X, ou o filho quer tomar uma decisão na vida dele e os pais não concordam.
E aí isso acaba meio que virando uma guerra entre os dois, porque, enfim, pô, eu sou filho, eu quero, sei lá, sair de casa. E aí o pai não quer que você saia de casa. Ou eu quero namorar uma pessoa específica, e o seu pai não quer que você não namore uma pessoa específica. E muitas das vezes o seu pai pode ter razão, seus pais podem ter razão, mas nem sempre. Começa a ficar algo um pouco mais tóxico e não fazer tanto sentido assim, quando de fato você passa por uma barreira onde você começa a perceber que talvez aquela pessoa não queira o seu bem. Eu não tô falando só em relações paternais aqui não, tá? Tô falando de relações quaisquer elas que sejam. Então você tem um amigo e aí você quer fazer uma coisa, e aí aquela coisa que antes era um aviso querendo o seu bem, começa a se tornar algo invejoso. Algo em que a pessoa, ela na verdade só não quer que você seja a sua melhor versão, vamos dizer assim. Ou essa pessoa só não quer que você dê certo na vida. E você acaba tendo que lidar com isso de algumas outras maneiras um pouco mais rigorosas, como por exemplo, cortar relações com essa pessoa, você impor limites. E normalmente essa imposição de limites, esse corte de relações acabam gerando aflitos, né, conflitos, né? Então você acaba gerando ali confusão, né? De forma resumida, você gera confusão com a pessoa que, pô, muitas das vezes não quer que você tome uma decisão que vai te levar para frente na vida. Bom, e aí eu tava conversando sobre um desses casos que eu tenho na minha vida com esse meu psicólogo. E é uma pessoa em específico que eu devo muito a essa pessoa, vamos dizer assim. Essa pessoa não queria que eu fizesse algo que eu sei que seria bom para mim, mas eu devo muito a essa pessoa. Eu tava dizendo pro meu psicólogo, pô, mas eu acho injusto a pessoa fazer isso comigo, entende? Eu acho injusto a pessoa se sentir mal porque eu tô dando certo na vida. Eu acho injusto eu ter que sempre tomar cuidado com os sentimentos dessa outra pessoa. E aí meu psicólogo virou e falou assim, Vinícius, vai tomar no olho do seu, né? Ele falou desse jeito pra mim. Eu falei, que isso, cara? Como assim? Por quê? Ele virou e falou, cara, injusto. É a Dona Maria que foi ontem porque ela mora na favela. Injusto é o seu João, que estava voltando do trabalho ontem, tomou uma corinhada na cabeça e pegaram toda a grana dele que ele fez durante o final de semana fazendo plantão como servente de pedreiro. Injustos são essas pessoas. Você, cara, você nasceu numa família privilegiada. Você dirige uma BMW com 21 anos. Você, porra, faz mais dinheiro do que 99,9% das pessoas da sua idade, até da minha idade. O que você tá falando, irmão? Entendeu? E ele disse pra mim o seguinte, count your blessings, né? Acho que é dessa forma que se diz, que basicamente quer dizer conte as suas bênçãos, né? Então, injusto é você não se recordar que existe um mundo muito mais obscuro que outras pessoas têm que lidar com ele todo dia e que você não vive absolutamente nada disso, entende? Isso sim é injusto. Então o errado é você não se comparar com essas pessoas. E você dizer que, mas eu não tenho culpa de ter nascido onde eu nasci, eu não tenho culpa de ter nascido homem num bairro bom, na cidade onde eu nasci. Isso é completamente errado. Isso é de um egocentrismo que não tem tamanho. Entende? Então, a primeira coisa que você deve entender é que sim, você tem que se comparar com essas outras pessoas. Você tem que olhar para essas outras pessoas e falar, nossa, olha como minha vida poderia ter sido miserável. E não é. Porque dessa forma é o único jeito da gente parar de se vitimizar, entende? É você olhar para um problema real que de fato acontece com as outras pessoas no mundo ou no Brasil, e você olhar para aquilo e você falar assim, cara, por que eu tô reclamando? Eu poderia ser muito pior. Minha vida poderia ser muito pior. Entende? E, bom, eu nunca fui muito fã dessa linha de raciocínio. Eu sempre fui o cara um pouco mais egoísta mesmo, e talvez um pouco mais imaturo no sentido de pensar, cara, eu não tenho culpa de ter nascido onde eu nasci. Mas, aparentemente, isso é errado, né? Isso é bem errado. E a segunda coisa que eu entendi foi que, e que esse psicólogo também me disse, foi o seguinte: a pessoa em específico que você tá brigando, Vinícius, e que você tá tendo conflito, provavelmente essa pessoa é uma merda mesmo. Deve ser insuportável de você lidar com essa pessoa. Isso eu digo pra vocês. Com certeza você que tá assistindo esse vídeo deve ter uma pessoa completamente insuportável, um lixo, a pessoa é um escárnio, enfim, completamente ignorante, enfim, tudo de ruim, entende? Deve ser uma pessoa narcisista, difícil pra cacete de lidar. E eu entendo, a gente passa por essas pessoas ao longo da nossa vida, né? Só que essa pessoa em específico que eu tô tendo alguns tipos de conflito na minha vida, eu amo muito essa pessoa. E o meu psicólogo me perguntou isso, você não ama ele? Eu falei, sim, claro, amo essa pessoa. Então ele virou pra mim e disse assim,
E agora você poderia estar fazendo com que essa pessoa se autocurasse, você poderia estar ajudando essa pessoa a salvar a alma dela, né? E é muito importante que você acredite em algum tipo de religião. E foi isso que esse psicólogo me disse, ele é católico. Ele virou pra mim e falou, eu não sei em que tipo de merda você acredita, mas fato é que um dia você vai morrer. E você vai ou pro céu ou pro inferno. E você poderia chegar no céu. Você poderia chegar no céu, encontrar essa pessoa sem todas essas enfermidades, sem todos esses problemas, sem todas essas turbulências mentais. Você poderia encontrar essa pessoa no céu, abraçar ela e falar, nossa, que bom que você tá aqui. E vocês dois viverem pela eternidade no paraíso. Só que você não vai. Porque você, por ego, porque você, por egoísmo, não tá fazendo o máximo possível que você poderia para salvar a alma dessa pessoa. Então, no final das contas, a culpa não é sua dessa pessoa ser insuportável e colher todas as consequências possíveis dos atos errados dela. Isso não é culpa sua. Mas é culpa sua você não fazer o máximo possível para uma pessoa que você ama, para que ela esteja no céu do seu lado, quando vocês dois partirem daqui. E eu ouvi isso, cara. Eu falei, caralho, isso é muito verdade. Isso é muito verdade. E de fato, o tema central desse vídeo, e para finalizar esse vídeo, o que eu gostaria de dizer é: ninguém tem culpa das consequências de outras pessoas, entende? Então, se a outra pessoa fez uma merda enorme com a vida dela e se fudeu, você não tem culpa nenhuma disso. Mas o que você tem sim culpa é de você não fazer o máximo possível para salvar a vida dessa pessoa. Na verdade, mais especificamente, salvar a alma dessa pessoa, né? E é muito egoísmo que a gente não faça o máximo possível para salvar a alma de uma pessoa, porque é muito fácil a gente abraçar aquilo que é bonito. A criancinha bonitinha que fez besteira, que derramou o copo no chão, e a gente ir lá e ajudar e educar. Isso é muito fácil. Difícil é você entender como enfermidade e abraçar aquela pessoa que realmente é feia. É um mendigo na rua, é o idoso rabugento, é uma pessoa que você não tem muita paciência. É aquele cara que teve um puta de um dia ruim e foi grosseiro com você numa fila de padaria. Essas pessoas, sim, são as mais difíceis da gente ter empatia. Mas eu acho que é nesse tipo de situação que se mostra que você, na verdade, é uma pessoa boa. É quando você tem paciência com esse tipo de pessoa que você, de fato, se torna uma pessoa boa. Porque, no final das contas, quando você pede paciência para Deus, Deus não vai te dar mais paciência. Ele vai te dar situações difíceis, pessoas difíceis, para que você aprenda a ter paciência. Quando você quer coragem, Deus não vai te dar coragem. Ele vai te botar em uma situação onde você tá se cagando de medo para ver o que você faz. Para que você possa aprender a ter coragem por si só. Entende? Então, no final das contas, senhores, eu sei que tem muito jovem adulto que me assiste, muito empresário que me assiste, e nós naturalmente somos pessoas um pouco mais egoístas. De nascença mesmo. Pensamos mais em si, pensamos mais nos nossos próprios negócios, pensamos mais no nosso próprio umbigo. Mas como disse esse meu psicólogo também, um católico muito fiel, que vida horrível a de um egocêntrico, né? Que vida horrível a vida de alguém que faz tudo pra si, pra benefício próprio. Não há nada de glorioso nisso. Né? E vou fazer uma pergunta que esse meu psicólogo também me fez, e eu fiquei de responder para ele na próxima consulta. Eu gostaria que você respondesse aqui nos comentários essa pergunta. Talvez você possa pensar um pouco mais e depois voltar aqui nesse mesmo vídeo e responder, assim como ele disse para mim para responder apenas na próxima consulta. Mas a pergunta que ele me fez foi: o que é ser homem para você? É isso, senhores. Espero que tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo serviu de alguma forma, se inscreve aqui no canal, curte e pensa na tua resposta aí. O que é ser homem para você? Até o próximo vídeo. Fui!